Dia, pessoal, bom dia! Deus abençoe muito nossa semana, nossa segunda-feira. Que seja uma semana cheia da presença do Senhor, que Ele nos leve para o centro da vontade dEle, que a gente viva verdadeiramente por aquilo que importa, né? Que a gente reveja as nossas prioridades, que a gente aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa esperança, né? Derrame sobre a nossa vida bênçãos, saúde, fôlego de vida. Nós precisamos tanto disso, né, gente? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que essa semana seja verdadeiramente especial, abençoada. Todo dia é dia da gente pedir um dia especial para o Senhor, afinal de contas é o dia que o Senhor nos entregou, né? Não é em vão que o Senhor fale, a cada dia o seu próprio mal. Então, ao invés da gente ficar muitas vezes esperando as próximas férias, esperando a próxima oportunidade, esperando o dia que vai ser legal, esperando a próxima sexta-feira, o próximo final de semana, não, segunda-feira é um ótimo dia para a gente fazer acontecer, para ser um dia especial, né? Que não dependa do dia da semana, na segunda, na terça, na sexta, enfim, que o Senhor venha mesmo e nos mostre que todo dia é especial, afinal de contas, Ele está conosco, amém? Gente, eu acho que eu esquentei, deixa eu só tirar essa blusa aqui, que tá quente por aqui. Espero que vocês estejam bem. Como passaram o final de semana? Eu sinto falta, né? Eu já falei isso aqui, mas é estranho, fica faltando alguma coisa na manhã. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar o dia, então, fazendo o nosso compromisso com o Senhor, que essa semana a gente vai entregar verdadeiramente todos os nossos planos para Ele. Então vamos fechar os olhos e já vamos entregar. Senhor, Pai, obrigada por mais um dia, mais um milagre da vida. Quantas pessoas queriam ter acordado hoje e não acordaram. E nós estamos aqui, Pai. Então nós precisamos do Senhor, nós queremos sentir o Senhor. Venha mesmo sobre essa manhã, nos levando para o centro da Tua vontade, nos abençoando, nos protegendo. Pai, nós fazemos um compromisso com o Senhor aqui hoje. Pai, que nós queremos viver, sentir mais do Senhor, viver os Teus sonhos, nos abrirmos verdadeiramente para sermos transformados pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Glória a Deus pela vida de todos vocês, por mais uma semana estarmos juntos aqui. Gente, hoje nós vamos continuar nosso capítulo na primeira carta aos Coríntios, né? Mas ontem eu até postei que eu acordei assim com o Salmo 139 na cabeça. E aí eu fui meditar sobre ele e eu falei, gente, é um salmo que a gente tem que meditar todos os dias. Todos os dias a gente tem que meditar sobre ele, sobre o quanto a nossa vida é especial e vale a pena a beleza na nossa vida, né? A beleza em cada momento, em cada instante da nossa vida. E ontem eu tava no culto e aí o pastor deu uma palavra, eu falei, meu Deus, é isso. O processo é difícil porque nós somos difíceis. O processo é difícil porque nós somos difíceis. Tantas vezes o Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida e nós não permitimos. Nós não permitimos por teimosia, por ignorância, né? Por isso que a gente está aqui todos os dias lendo a palavra, porque a ignorância nos aprisiona e o Senhor quer que nós sejamos livres, né? Livres no conhecimento. E nós vamos ler hoje exatamente sobre isso, sobre os dons espirituais que o Senhor nos entrega para que a gente viva com intimidade, para que Ele mostre os dons do Espírito, são a prova que o Senhor nos entrega poder e autoridade. E é lindo isso, gente, é lindo. Então, assim, que a gente viva, né? Que a gente não só ouça falar das coisas do Senhor, mas que a gente viva as coisas do Senhor. Sabe? E pra gente ouvir, pra gente viver, a gente precisa ter intimidade. E pra gente ter intimidade, a gente precisa ser grato. A gente precisa conhecer quem Deus é. Então,
Que não reste dúvidas na sua mente de que você é importante. Que não reste dúvidas na sua mente de que você não é um acidente, de que você foi planejada pelo Senhor, né? Aqui na palavra diz que o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Olha que lindo no Salmo 139, no versículo 13 fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha que lindo esse versículo. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então toda a nossa história já está escrita pelo Senhor antes mesmo da gente pensar em existir. E será que nós estamos vivendo os planos do Senhor? Será que nós estamos vivendo tudo isso que o Senhor, a história que o Senhor escreveu pra gente? Quantas vezes nós fugimos, né? Fugimos dos planos do Senhor. Por medo, por prepotência, por ignorância. Ignorância eu digo no fato de não conhecer, né? Quantas vezes nós fugimos pelas nossas dificuldades, porque nós somos difíceis. E o Senhor quer que a gente seja mais maleável às coisas dele, ao falar dele, sabe? Que a gente seja obediente. Não que a gente viva pelo nosso próprio entendimento, porque nós já sabemos que viver pelo próprio entendimento faz a gente se machucar demais, se ferir demais, se perder demais, né? As coisas do mundo, as vozes do mundo são muito barulhentas. Então, às vezes, a gente precisa silenciar a nossa mente, silenciar para ouvir mais o que Deus espera de nós. Amém? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, e fala sobre os dons espirituais. Esse capítulo é maravilhoso. E é muito incrível a gente ler e a gente perceber que os dons espirituais não estão reservados para uma, para outra pessoa, não. Eles estão dispostos, eles foram entregues para todos nós, filhos de Deus. Então, que a gente realmente clame ao Senhor, que a gente viva esses dons. Porque quanto mais experiências nós temos com o Senhor, mais a gente vai se aprofundando nesse conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente vai aprofundando no conhecimento. Amém? Então, capítulo 12, hoje, da primeira carta aos Coríntios. Se você tá com sua Bíblia, nossa live é de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Gente, o capítulo 11 foi no final de semana. E depois eu vou fazer uma live só sobre o capítulo 11. Mas o que acontece? O capítulo 11 eu sempre falo com vocês, deixo bem claro, né? Eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu sou uma serva do Senhor, uma filha do Senhor mesmo, que começou a ler a Bíblia e começou a ficar apaixonada, viver a transformação de Deus e querer compartilhar isso com vocês, né? Deixando mesmo que o Espírito Santo me use com a minha forma de falar, então agrada uns, desagrada outros, né? Mas cada um tem o seu jeito único. E o capítulo 11 é um capítulo que os teólogos, eles debatem muito entre si, porque fala muito sobre a tradição daquela igreja. Fala muito sobre a tradição daquela igreja. Então, como eu tô nessa caminhada, começando com vocês, né? Eu vou deixar depois pra gente fazer o capítulo 11 bem detalhado. Vou estudar bastante sobre ele, tá? Porque eu tenho muito temor à palavra, tenho muito temor, então não quero falar bobagem, que seja o meu próprio entendimento, então tem que ser uma coisa bem estudada. Por isso nós vamos pro capítulo 12 hoje, tá bom? Então, vamos lá, se você tá com sua Bíblia, abra aí no capítulo 12 e começa falando sobre os dons espirituais.
Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, logo o apóstolo Paulo começa falando, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O Senhor sempre nos fala isso, né? É uma das coisas que o Senhor espera da gente. Por isso que ele sempre fala, por isso que é tão importante a gente ler a palavra, a gente conhecer do Senhor. Por quê? Porque senão a gente fica na ignorância. E aí a gente vai ser levado muito fácil pelo que as outras pessoas falam. Só que a gente só conhece verdadeiramente aquilo que a gente tem intimidade, aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente estuda, não é? E quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, mais a gente vê que a gente precisa saber, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, que a gente precisa mais dele. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o apóstolo Paulo já fala, olha, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês precisam conhecer os dons. Conhecer os dons. Todas as pessoas precisam conhecer, porque existe um dom reservado para cada pessoa. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Então o que ele está falando? Olha, quando você não conhece a Deus, não serve verdadeiramente a Jesus, você é facilmente atraído por qualquer outra coisa, né? Quantos ídolos nós vamos fazendo aí ao longo da nossa vida quando nós não conhecemos a Jesus, né? Ídolos de todas as formas, são pessoas, são ambientes, são situações, a gente vai idolatrando certas coisas. E aí, o apóstolo Paulo está abrindo os olhos das pessoas por isso. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então isso aqui é muito legal, porque existem vários dons diferentes e nós vamos falar sobre eles aqui. Mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo. Então, tudo que você é capaz de fazer na sua vida, as obras, né, que você é capaz de fazer na sua vida, são frutos do Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Isso aqui é muito importante, gente, porque muitas pessoas se vangloriam pelo ministério que elas receberam. E não, gente, isso não é certo. Não existem ministérios mais importantes. O Senhor é o mesmo. No final das contas, uma única coisa importa, que é o centro de todas as coisas, que é Jesus. Então, assim, não existem ministérios mais importantes, menos importantes. Nós fazemos todos parte, né, do corpo de Cristo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, olha só, existem vários tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, como a sua vida é importante, na sua singularidade, nós somos seres singulares. Vocês já pararam para pensar isso? Ninguém tem o seu DNA, você é único. Nunca vai existir uma Isabela. Nunca mais vai existir uma Ângela, uma Betânia, nunca mais, né? Nós somos seres escolhidos pelo Senhor. Então, a nossa singularidade, ela é muito importante. Não é em vão. Pensa se todos nós fôssemos iguais. Pensa se todos nós tivéssemos as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, as mesmas atitudes. Não daria, né? Uma pessoa, ela vai completando a outra. Uma pessoa tem o dom da fala, de falar bem, né? Outra pessoa escreve muito bem. Nossa, não, outra pessoa, ela serve como ninguém. Outra pessoa é amorosa. Outra pessoa é carinhosa. Outra pessoa é mais... perdi a palavra, mas ela é mais firme, ela tem mais convicção. Então, cada pessoa é único e isso é lindo. Isso é lindo, a gente não pode se deixar levar pelas coisas do mundo, porque nós fomos ensinados, né, muitas vezes a copiar alguém, a ir pela manada, a ir onde todo mundo vai.
E aí quando a gente vê, a gente está se misturando no meio e nós nem sabemos quem nós somos, né? E aí aqui ele vai falar sobre cada um dos dons do Espírito. Então isso é muito legal. Você já pode falar, será que eu tenho esse dom espiritual? Será que eu não tenho? Cada pessoa tem um dom. Gente, todo mundo que tem Jesus, todo mundo que tem o Espírito Santo tem pelo menos um dom. Mas existem pessoas que têm vários dons, né? E não é pela sua capacidade. Também que tem pessoas que falam assim, se eu fizer isso, aquilo, não sei o quê. Não é pela sua capacidade, é pela graça de Deus. Então, realmente, é a unção dada por Ele, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Mas uma coisa importante, a manifestação do Espírito, uma pessoa que tem o dom de profecia, não é para ela se vangloriar com isso. Porque todos os dons dados pelo Espírito é para o quê? Para o bem comum. Então é para o bem de todos. Se você tem um dom espiritual e não está usando para ajudar outras pessoas, você está desperdiçando o dom dado pelo Espírito Santo. Então todos nós, e fica claro, todos nós temos pelo menos um dom. Se você tem o Espírito Santo, né? Se você tem o Espírito Santo, você tem pelo menos um dom. Então a gente precisa saber, discernir, pedir que o Senhor abra os nossos olhos e para que a gente veja se mover, para que a gente use para ajudar outras pessoas, assim como outras pessoas nos ajudam. Aí ele começa. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Gente, esse dom espiritual, vou ser sincera para vocês, é uma das coisas que eu mais peço para o Senhor. O dom da sabedoria. Falo, Senhor, me dê sabedoria. Porque se der qualquer outro dom e que a gente não tenha sabedoria para usar, a gente vai se tornar tolo, né? A gente vai se perder naquele dom. Até os dons do Espírito. Então, como é importante a gente ter esse discernimento. E discernimento também é um dom do Espírito. Então, uma das coisas que eu sempre peço pro Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Porque eu acho que a sabedoria nos ajuda a enfrentar qualquer situação na vida. E quantas pessoas nós conhecemos, né? Aquela pessoa sábia, aquela pessoa resiliente. Você fala, gente, não tem condição, o mundo tá acabando, mas a pessoa sempre tem algo para te dizer, a pessoa sempre tem algo para te ajudar. A pessoa é aquela que você sempre vai ali para te socorrer, porque ela é uma pessoa sábia com as palavras, com o agir, né? Então, assim, a sabedoria, eu acho um dom maravilhoso. Sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então a palavra de conhecimento às vezes se mistura muito com as profecias. As pessoas acham que as palavras de conhecimento são profecias, mas não. As palavras de conhecimento, não sei se vocês já viveram experiências assim, mas alguém está orando por você. Alguém está orando por você e de repente fala algo que ninguém sabia. Ninguém sabia. Só você sabia daquilo. Vou contar uma experiência porque eu gosto muito de ouvir a experiência das outras pessoas para eu entender. Nossa, aconteceu isso comigo, né? E uma vez eu tava na igreja. E aí eu cheguei lá e eu pedi. Então, olha como que é importante a gente pedir pro Senhor as coisas. Peça pro Senhor. Senhor, eu quero ser usada hoje. Eu cheguei na igreja comum, domingo comum, falei, Senhor, eu quero ser usada hoje. Eu quero ser usada pelo Senhor. Me mostra, né? Me mostra, eu quero saber, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ser usada mais. E, gente, eu fiquei ali ouvindo a palavra e pedindo, Senhor, me usa de alguma forma, né? Nunca tinha acontecido isso, gente. E aconteceu, eu tô contando uma experiência que aconteceu. E aí, quando o culto já tava para acabar, eu senti no meu espírito. Então, como são as coisas sobrenaturais de Deus? São coisas que você vai viver e muitas vezes não vai explicar. Eu senti de Deus de orar por uma mulher, mas a igreja, gente, estava lotada. E eu falei assim, meu Deus, como assim o Senhor quer que eu ore para uma mulher? Quantas mulheres tem aqui? Será que é uma mulher específica? Ou é uma mulher que eu vou escolher, né? Fiquei pensando comigo e pedi pro Senhor, Senhor, seja mais direto. E aí, estava sendo um culto de avivamento. Então, olha só, coincidência não, coisas do Senhor. E aí, as pessoas orando uma pelas outras. E eu já tava assim, gente, falando, eu vou embora sem orar por ninguém, porque eu não sei pra quem que eu vou orar.
Quando eu virei as costas, eu senti algo tão presente. Não sei explicar pra vocês. É o sobrenatural de Deus. E eu simplesmente tinha uma menina na minha frente. Então, como o Senhor coloca as pessoas? Tinha uma menina na minha frente. E aí eu abracei ela e falei, aqui, eu não te conheço, mas eu posso orar por você? E fui sincera com ela. Falei, olha, eu não sei o porquê, mas eu preciso orar por você. E ela falou, tudo bem, oração nunca é demais, né, gente? Então se permita ser usado. E eu comecei a orar por ela, e aí foi a primeira vez que saíram palavras de conhecimento. E ela tava precisando, eu nem sabia, ela tava indo viajar. E aí o Senhor falou com ela que já tinha preparado todas as coisas para ela na viagem. Ela tava de mudança, então ela chorou. E aí eu fui tomada pelo Espírito Santo, eu chorei tanto, agradecendo ao Senhor por Ele ter me permitido ser usada e ter tido aquela experiência. Melhor do que receber, gente, é dar para as pessoas. Assim, dar o que o Senhor está nos entregando, sabe? Dar o que o Senhor está nos entregando. Aquilo transborda, sabe? Então, gente, foi maravilhoso. Eu fiquei, depois o culto acabou, fiquei meia hora no chão chorando. E todo mundo, gente, o que aconteceu com essa menina? O que aconteceu com essa menina? E eu só falando, glória a Deus, né? Então, não é mérito meu, é do Espírito Santo. Mas eu pedi. E eu tenho certeza que aquela menina foi muito abençoada e estava precisando de uma resposta. Ela falou, estava muito angustiada, porque eu não sabia se tinha tomado a decisão certa. Então, assim, como o Senhor quer nos usar? Então, palavras de conhecimento é isso, quando você vai orar e o Senhor coloca algo no seu coração que você nem conhece a pessoa muitas vezes. A outro, fé pelo mesmo Espírito. Então, a fé, gente, é dada para todas as pessoas. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a fé. Mas essa fé aqui é diferente. Essa fé é diferente. Você conhece aquela pessoa que ela já passou por tanta coisa na vida dela? E ela tem aquela fé que nada derruba ela, né? Ela tem aquela fé que nada derruba ela. Você tá sempre vendo aquela pessoa sorrindo, você tá sempre vendo aquela pessoa orando, aquela pessoa disposta. Então, essa fé é uma fé sobrenatural. Todos nós temos fé, né? Só da gente estar aqui lendo a palavra, crendo em Jesus, nós temos fé. Mas, às vezes, a nossa fé é mais... Acontece alguma coisa e você fala, Senhor, né? E essa fé aqui é uma fé de Jó. É exatamente aquela fé que quando tá tudo desmoronando, a pessoa tá ali, ó, em pé, sorrindo, em meio à aflição. Então, essa fé aqui é maravilhosa e é um dom maravilhoso também. Pelo mesmo Espírito, há outros dons de curar. Então, dons de curar, gente, é um dom do Espírito Santo, maravilhoso. Quantas pessoas são, né, privilegiadas? Eu acho o dom da cura maravilhoso, um privilégio, né? Ela coloca as mãos sobre a pessoa e tem uma unção sobrenatural. Então, o dom da cura também é um dom dado pelo Espírito Santo. Há outro poder para operar milagres, né? Milagres sobrenaturais. Então, olha quantos dons são dados. O Senhor está falando, são dons do Espírito dado para nós, filhos de Deus. Nós já falamos da sabedoria, nós já falamos do conhecimento, nós já falamos da fé, nós já falamos da cura, nós já falamos dos milagres. A outra é dada a profecia, né? A profecia que às vezes é muito visto porque a pessoa tem esse dom, né? É um dom maravilhoso também. Mas não existe um dom melhor que o outro, gente. A gente precisa entender isso. O dom da profecia também é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E é um dos dons que a gente precisa ter, é o do discernimento, que é o próximo, que fala que há outro, discernimento de espírito. Ah, gente, eu peço também, Senhor, se o Senhor quiser me dar 2 dons, discernimento e sabedoria. Se você for uma pessoa sábia e que saiba discernir as coisas do Senhor, você flui no Espírito, né? Porque discernimento é aquela pessoa, gente, que ela sente. Nossa, não, isso não é de Deus.
ó, essa pessoa, ela tá querendo te enganar. Olha, às vezes ela escuta uma profecia, ela sabe discernir exatamente. Essa profecia não é do Senhor. Isso não é do Senhor. Então, discernimento eu acho um dom maravilhoso e super necessário também, né? E tantas pessoas têm. Tantas pessoas têm. Por isso que eu falo, existem tantos dons espirituais e às vezes a gente foca só em alguns, só da profecia, só o de falar em línguas, mas existem dons maravilhosos, maravilhosos, e muitas pessoas têm e não sabem, né? E aí ele continua. Então tem o discernimento de espírito, há outro, variedade de línguas, e ainda outro de interpretação de línguas. Então esse aqui é realmente, na Bíblia não fala sobre línguas estranhas, é a variedade de línguas, o que aconteceu lá em Atos, né? E aí isso acontece muito, a pessoa tem o dom de falar em línguas. E tem gente que tem, eu acho esse de interpretação de línguas sensacional, porque olha como que um dom completa o outro. Existem pessoas, não sei se vocês sabem, que às vezes a pessoa tá falando lá uma língua e você fala, gente, que isso? Não tô entendendo nada. O Espírito Santo tá, mas eu não. E tem outra pessoa que consegue interpretar exatamente, como se fosse uma oração para ela. Então essa de interpretação de línguas também é muito incrível, né? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles as distribui individualmente a cada um como quer. Então, importante isso. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Então, é individual, sabe? E pra gente não se vangloriar sobre cada dom que nos é dado. É importante a gente contar experiências, né? Igual eu contei pra vocês, pra gente, às vezes, a pessoa ter sede disso. Porque às vezes a gente tá vivendo um morno com o Senhor, né? E o Senhor quer que a gente aprofunde nele. O Senhor quer que a gente viva o sobrenatural dele. Então o Senhor quer realmente, gente, que a gente clame pelos dons, para que a gente viva os dons de Deus, né? Que maravilhoso! Quando você sente, quando você vive um dom, igual eu tive a experiência, o privilégio de viver, eu saí de lá recarregada pelo Senhor, sabendo, é real. Meu Deus, que maravilha poder experimentar isso, que privilégio poder experimentar isso. Então o Senhor quer que a gente clame, quer que a gente viva, Ele nos entrega poder e autoridade para isso. Mas para que a gente use com sabedoria, para que a gente não se vanglorie com esses dons, né? Para que a gente não se vanglorie com esses dons e para que a gente use esses dons não para bem próprio. Então, como é importante, mas para que a gente use para ajudar outras pessoas. Diversidade da unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E o apóstolo Paulo estava falando aqui especificamente também para aquela igreja. Porque lembra que lá no capítulo da primeira carta aos Coríntios, no começo, a gente estava lendo que o apóstolo Paulo falou muito sobre a divisão da igreja. Lá, eles estavam divididos. Um idolatrava Apolo, outro idolatrava Paulo, outro idolatrava Cristo. Cada um idolatrava uma coisa, a igreja estava totalmente dividida. E o apóstolo Paulo estava alertando para eles sobre a unidade. A igreja é uma unidade, gente, né? Cada pessoa tem uma função específica. Uma mão tem uma função, o braço tem outra função, a boca tem outra função. Mas eles se completam. O corpo se completa, né? Então ele tá falando justamente isso. Olha, é uma unidade. A igreja é uma unidade. As pessoas são uma unidade. Então cada pessoa é muito importante por isso. Cada pessoa tem sua singularidade e é muito importante a sua singularidade, porque uma pessoa completa a outra. Vocês já viram um casal?
né? Muito legal. Você vê um casal, por exemplo, a maioria não, gente, todo mundo, se você for conviver com alguém, você vai ser diferente dessa pessoa. Vocês podem ter os mesmos princípios, os mesmos valores, o mesmo propósito, né? Os mesmos gostos musicais, de comida, enfim. Vocês podem gostar das mesmas coisas, mas vocês são diferentes. Seu temperamento é diferente da pessoa. Às vezes você fala mais, o outro fala menos, o outro... As pessoas são diferentes. E aí eu fico reparando os casais, assim, eu fico... Gente, olha só como que uma coisa completa a outra. Uma pessoa completa a outra, né? Então, isso é muito bonito. Às vezes as pessoas, elas brigam por causa disso. Elas implicam umas com as outras por causa das diferenças. Mas as diferenças que são importantes pra gente se completar, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que... Se você é uma pessoa que... Nossa... É uma pessoa que serve a todo mundo, que é uma pessoa expansiva, que é uma pessoa comunicativa. E a outra pessoa, ela é mais na dela, mas ela é mais sensata, ela é mais pé no chão. Ela é mais racional, você é mais sentimental. Então, olha como isso é importante, né? Olha como isso é importante. Exatamente, ninguém completa ninguém. Nós somos seres completos pelo Senhor. A única pessoa que nos completa é Deus, né? Porque às vezes a gente também tem isso de ficar buscando a felicidade nas pessoas. E nós só seremos plenamente felizes quando a gente encontrar a nossa identidade em Cristo. Quando a gente viver plenamente em Deus. Quando a gente entender, conhecer quem Deus é e viver os planos dele. E aí sim a gente vai entender o que é felicidade, né? As outras pessoas vêm para transbordar mesmo isso. E aí ele continua, e a todos, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence o corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Eu acho demais essa passagem. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros em um só corpo. Então, olha como é importante a função de cada uma. Se a gente não tivesse boca, por onde a gente comeria? Né? Se a gente não tivesse ouvido, por onde a gente ouviria? Se a gente não tivesse nariz, por onde a gente teria o olfato? Então olha como que cada membro do corpo é importante. Assim somos nós. Assim sou eu e você. Por isso que a nossa singularidade ela é tão importante. E por isso que é uma tolice a gente ficar se comparando às outras pessoas. Ficar comparando o nosso dom, o nosso jeito com a outra pessoa. É a mesma coisa, eu vou colocar aqui um exemplo bem nada a ver, mas é só pra gente entender. O que vai adiantar um micro-ondas querer ter as mesmas funções que a geladeira? Um esquenta, outro gela. Sabe? São individuais. E isso acontece com a nossa vida. Às vezes a gente perde tanto tempo se comparando com a outra pessoa, querendo ser a outra pessoa, em busca dos dons, das qualidades da outra pessoa, enquanto nós temos dons que são únicos, que a outra pessoa não tem. Mas a gente deixa de usar, a gente deixa de usufruir desses dons que o Senhor nos entrega para ajudarmos outras pessoas e para vivermos o nosso propósito em Deus, né? Porque a gente tá só se comparando, a gente tá invejando, a gente tá querendo o que o outro tem e não o que nós já temos. Então isso é muito sério. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então assim, um não pode falar que não precisa do outro. Um não pode falar que não precisa do outro, porque todos estão interligados, todos precisam, né? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que parecem ser menos honrosos, tratamos com especial honra. Então isso é lindo. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, né? Pensa uma coisa aí no nosso corpo que tipo assim... parece indispensável. Pensei em uma coisa aqui, nada a ver. Olha só, cílios. A gente fala, pra que a gente tem cílios?
Por que a gente tem cílios? Porque os cílios evita que coisas entrem no nosso olho. É uma forma de proteção. Então olha que lindo. É uma coisa que parece indispensável. Parece que tá ali só para enfeitar. E não. É uma coisa de defesa, né? Do nosso rosto. Então olha como que cada coisa é importante. Se a gente olhar só para algumas partes como se uma coisa fosse mais importante que a outra. Não, nós somos completos, né? Um precisa do outro. E os membros que não são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gente, todos tenham cuidado uns com os outros. Todos tenham cuidado uns com os outros, né? Uma vez eu assisti um vídeo, eu achei sensacional. Sensacional, sabe por quê? Por que a gente não pode amar as pessoas só pela admiração? Por que a gente não pode amar as pessoas só pela admiração? E quando as pessoas não servirem mais pra gente? Forem inúteis? Inúteis porque ninguém é inútil, mas eu tô colocando aspas aqui só pra gente entender. Quando a pessoa adoece, quando a pessoa envelhece, ela não serve pra mais nada? Você vai deixar ela de lado? Você vai deixar de admirar ela? Não. Pelo contrário. Ela precisa de um cuidado ainda maior como todas as outras pessoas. Então, não só pessoas, às vezes, que têm um alto ministério, que estão nos holofotes, que são vistas. Não. Né? É lindo a forma de você servir dentro da sua casa, a forma como você age com a sua família, a forma como você cria seus filhos, como você cuida da sua casa, como você trabalha no seu local de trabalho, né? Então, assim, é importante a gente cuidar uns dos outros. Onde quer que a gente vá, sempre tem uma pessoa ali para ser cuidada, gente. É só a gente abrir os olhos. É só abrir os olhos pra gente reparar um pouquinho mais e pra gente entender, né? Sempre tem uma pessoa ali que tá precisando ser cuidada. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, olha só que lindo isso. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Então, sofram, né? Chorem com aqueles que choram. Sorriam com aqueles que sorriem. Às vezes, chorar com o que chora é mais fácil do que sorrir com o que sorri, né? A gente tem essa coisa humana, egoísta. Então, às vezes, o choro é fácil, você se entristece com a pessoa, você se compadece da dor da pessoa. Agora, quer ver se você tem um coração humilde? Se você entendeu o que é amar e vibrar com a outra pessoa, ela tá lá no topo, as coisas dando certo pra ela sendo abençoada e você tá ali vibrando, feliz, abençoando cada vez mais ela, né? Isso é ser um servo do Senhor. Não é querer derrubar o outro, querer criticar, julgar. Por isso, cuidado com o julgamento. Né? Cuidado com o julgamento. Ah, mas fulana só conquistou isso porque não sei o quê. Ah, mas ciclano não sei o quê. Olha só o que a gente tá fazendo. Não! Glória a Deus, ela conquistou. Ela sonhou, né? Ela teve a honra, o privilégio de ver isso. Ela foi abençoada. Então, chorem com os que choram, sorriam com os que sorriem. Então, existe um tempo para tudo, né? Mas que a gente tenha essa empatia com as outras pessoas. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres?
têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Todos têm todos os dons? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas que a gente deve buscar, sim, os dons e dedicação, os melhores dons. O dom que lhe foi entregue, que você se dedique a ele. O dom que lhe foi entregue, que você se proponha a usar da melhor forma possível para ajudar outras pessoas, porque foi para isso que ele foi entregue. E se você acha que você não tem nenhum dom, que você clame ao Senhor no dia de hoje, pedindo para que Ele te mostre o dom que lhe foi entregue. Se você tem o Espírito Santo, você tem algum dom do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você tem algum dom do Espírito. Então, é importante a gente realmente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Peça para Ele ter experiências. E, gente, não tenha vergonha de ter experiências com o Senhor. Se às vezes você tá ali no supermercado, você sente um queimar no seu peito e algo te diz, ore por aquela pessoa, olha só, o Senhor tá te dizendo, eu tô querendo te usar. Aí você fala, não, eles vão achar que eu sou louca. O que essas pessoas vão pensar de mim? Então você perde a oportunidade de viver, de servir a Deus. Então esteja aberta, independente do lugar que você estiver, da forma que for, esteja aberta para ser usada pelo Senhor, né? E eu separei aqui porque também existem os frutos do Espírito, né? Existem os frutos do Espírito, que são diferentes dos dons. Os frutos do Espírito, olha, a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta uma lista com 9 frutos do Espírito que podem desenvolver em nós. Veja, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Então, todos nós também, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, né, essa caminhada com Jesus e vai permitindo que Ele nos use e que Ele nos transforme, porque deixa eu te falar, gente, a pessoa ela precisa estar disposta à transformação. A pessoa precisa estar disponível, né? O Senhor, Ele bate na nossa porta, mas a gente precisa abrir. E a partir do momento que a gente vai vivendo, que a gente vai se entregando, que a gente vai conhecendo, que a gente vai conhecendo da palavra, conhecendo quem Deus é, tendo experiências, nós vamos colhendo frutos. E esses são os frutos do Espírito. A gente vai amadurecendo, então a gente vai sendo uma pessoa mais amorosa. Por quê? Porque a gente conhece o amor de Deus. A gente só sabe amar verdadeiramente quando a gente conhece o amor de Deus. Então a gente passa a ter uma alegria, independente das situações. Porque você sabe que você tem o Espírito Santo, você é guiada por Ele. Você vive o sobrenatural de Deus. Você tem experiências com o Senhor. Então você tem uma alegria, mesmo em meio às adversidades, porque você sabe que você é um escolhido, filho amado de Deus. Você tem paz, né? Você tem paz, você consegue descansar no Senhor. Isso é um fruto do Espírito. E essa paz que excede todo entendimento, muitas vezes a gente só vai ter a partir do momento que a gente for amadurecendo na nossa fé, né? Que a gente vai percebendo que a gente realmente não tem controle. A paciência. Gente, paciência é um fruto do Espírito. Nós, seres humanos, sozinhos, nós somos impacientes. Nós somos egoístas, nós somos ansiosos. Então, o fruto do Espírito Santo é a paciência, a amabilidade, aquele dom de amar as pessoas, o dom de servir as pessoas de uma forma extraordinária. Bondade, você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa caridosa.
E olha só, gente, são as transformações, são os frutos. Como que a gente vê se uma pessoa realmente a árvore realmente é boa? Pelos frutos dela. Então, se você não tá dando nenhum desses frutos, a gente precisa rever para que lado a gente está caminhando. Se a gente não tá dando nenhum desses frutos, a gente precisa rever se a gente está permitindo que o Espírito Santo nos transforme. Fidelidade, nós somos fiéis ao Senhor. Podem aparecer com qualquer coisa na nossa frente. Nós sabemos quem Deus é. E nós não nos prostramos para mais ninguém. Mansidão. Gente, o fruto, né? Que é um fruto. O fruto da mansidão é só pelo Espírito. Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você, ao invés de retrucar, você fala: não preciso disso. Então, esse fruto da mansidão, domínio próprio. Gente, isso aqui, se a gente não tem o domínio próprio, se a gente não tá tendo algum desses frutos, o melhor que seja que nós tenhamos todos, né? A gente ainda precisa permitir que haja mais transformação na nossa vida. Que haja mais transformação na nossa vida, né? Então, o domínio próprio, gente, ele é um fruto do Espírito Santo. E ele é muito importante, né? Porque nós temos uma tendência a nos curvarmos fácil demais às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Quando você tem domínio próprio, você sabe para o que você veio. Você sabe que você domina as suas emoções. E não que as suas emoções te dominem. Então, o domínio próprio, ele vai aumentando a cada vez que a gente aumenta o nosso espírito. E a gente diminui a nossa carne. Porque a cada vez que a gente alimenta a nossa carne, mais a gente quer alimentar. Mais a gente tem desejo, mais a gente quer ter prazeres rápidos, momentâneos. Quando a gente vai alimentando o nosso espírito, a gente vai criando um domínio próprio. E a gente fala: quem manda aqui é o meu espírito. Não são as minhas emoções, não são as minhas vontades. Então, olha só, tem os frutos do Espírito Santo. Junto com esses frutos tem os dons. E cada pessoa tem o seu dom único. E sobre todas as coisas, ame acima de todas as coisas. Porque a gente só vai aprender a usar esses dons, ter um discernimento, ter uma sabedoria, quando a gente amar a Deus sobre todas as coisas. A gente entender quem Ele é, né? Entendendo quem Ele é, conhecendo o amor de Deus, a gente consegue amar as outras pessoas. A gente consegue suportar as outras situações. Exatamente, amar é mandamento, não opção. Obrigada, Márcia. Amar é mandamento, não é opção, gente. Amar é um mandamento. Sobretudo, ame as outras pessoas, né? É difícil? Demais. Por isso que a gente tem que conhecer quem Deus é, porque senão a gente não consegue amar. Agora, quando a gente conhece quem Deus é, quando a gente vê a transformação que Ele está fazendo na nossa vida, a gente fala: gente, eu sou uma pessoa difícil. E nós somos difíceis. Cada um com a sua dificuldade, mas que nós somos difíceis, nós somos. Né? Eu sou difícil e Deus me ama mesmo assim. Nossa, na minha teimosia, no meu orgulho, na minha prepotência, Deus me ama, Deus me perdoa. Então, eu também preciso amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa. Amém? Glória a Deus por isso. Esse capítulo é muito especial e que a gente realmente peça a Deus para que Ele nos use. Então, se você não identificou nenhum dom, peça para que o Senhor abra os seus olhos e te mostre o dom que você tem, né? Peça quando você estiver numa situação ali, permita ser usado para o Senhor, porque muitas vezes a gente não permite, né? A gente se fecha, a gente tem medo, a gente tem vergonha, os nossos medos aumentam. Não, deixa a sua fé falar mais alto. Viva o sobrenatural de Deus. Depois que você pisa no sobrenatural de Deus, gente, você não quer mais sair de lá. Depois que você pisa, depois que você tem uma experiência. Então peça para o Senhor uma experiência. Senhor, eu preciso de uma experiência.
preciso te conhecer. Depois que você tem uma experiência com o Senhor, aí você vai querer clamar mais, você vai querer viver mais isso, vai querer ajudar mais pessoas, vai derramar. E, gente, a gente só transborda aquilo que está dentro do nosso coração. Então, que a gente alimente aquilo que a gente quer transbordar. Que a gente alimente aquilo que a gente quer transbordar. Amém? Glória a Deus, não saiam daí. Vamos fazer a nossa oração e depois ler o livrinho. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada pela Tua presença e pelo discernimento nessa live. Obrigada pelas Tuas palavras, Pai. Obrigada por nos trazer mesmo tanto conhecimento. Nós estamos aqui, Pai, nos abrimos para que o Senhor nos use nessa manhã. Pai, para que a gente seja usado, ajude outras pessoas, Pai. Tenha experiências com o Senhor. Nós queremos conhecer mais do Senhor, Pai. O Senhor não importa se a gente é difícil, se a gente é o que for que nós sejamos, Pai. Nada para o Senhor é impossível. Nada para o Senhor é impossível. A gente só precisa estar disponível. Então, abre os corações nessa manhã, Pai, que nenhuma pessoa saia dessa live como entrou, Pai. Que cada semente, que cada palavra tenha frutos, Pai. Frutos do Espírito, que a gente aprenda a amar como o Senhor nos ama, ter paciência como o Senhor tem paciência conosco, Pai. Que nós tenhamos domínio próprio das nossas emoções, que nessa semana nossas emoções não sejam controladas por nós mesmos, mas pelo Teu Espírito. Que a gente alimente a nossa fé, que a gente viva pela nossa fé. E que nós possamos, Pai, viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Né? De curas, de milagres, de libertação. Nós queremos viver mais experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, venha sobre essa live, venha sobre as nossas vidas, sobre o dia de hoje. Nos leve para o centro da Tua vontade, Pai. Nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler a mensagem de hoje. Hoje é dia 29 de maio. 29 de maio. Gente, olha só. A gente tá falando de mente. A batalha em sua mente. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Sua mente é um campo de batalha, mas se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele é o selo de que você pertence a Deus. Isso quer dizer que o inimigo não pode assumir o controle de seus pensamentos. No entanto, ele ainda pode mentir para você e travar uma batalha na sua mente. Nela expressamos nossa vontade e tomamos decisões que afetam nossa vida e a vida de outros. Por isso, é um dos lugares prediletos do inimigo para usar suas mentiras e obter grandes vantagens. O inimigo usa nossos sentimentos de culpa, condenação, medo, ansiedade, desespero, autodepreciação, bem como pensamentos negativos a fim de nos atacar. Esses pensamentos e sentimentos residem em nós em razão de experiências passadas, recentes ou não. E em algum momento da vida acreditamos nas mentiras do inimigo. E uma vez que não estamos cientes do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ou por não crer na palavra de todo o coração, não discernimos a atuação do inimigo. Quando sabemos a verdade, porém, podemos vestir a armadura de Deus e usar a palavra como nossa maior arma nos combates dentro da nossa mente. Amém? Vamos repetir juntos. Senhor Deus, guarda minha mente de todos os ataques e mentiras do inimigo. Não quero dar lugar a sentimentos negativos e pecaminosos. Protege meus pensamentos com o escudo de tua verdade revelada nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. A batalha em nossa mente. Gente, o processo é difícil porque nós somos difíceis.
Às vezes a gente tenta espiritualizar todas as coisas, colocar a culpa no inimigo, colocar a culpa no vizinho, colocar a culpa na mãe, no pai, no filho, quando muitas vezes o maior problema está em nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. A nossa mente é o nosso maior inimigo. Então, por isso que a gente tem que dedicar não só 1 hora do dia, mas toda a nossa vida a alimentar a nossa fé, a alimentar o nosso espírito, a proteger o nosso corpo, exercitar o nosso corpo, fortalecer fisicamente, espiritualmente, mostrar para o nosso corpo que nós temos domínio próprio. Que nós temos domínio próprio. Nós estamos em uma batalha. Todos os dias, ao acordar, a gente tem decisões a tomar. Então, ao acordar, gente, todos os dias, tome a decisão. Eu vou controlar a minha mente, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele me dá discernimento. Ele me dá domínio próprio. Então, eu não vou acreditar nas mentiras da minha mente, na minha ansiedade, nos meus medos, mas sim no que Deus diz que eu sou. E se Deus diz que você tem coisas para conquistar, promessas para viver, você vai viver. Então encara isso como uma verdade. Toma posse disso. Sabe? E se proteja. E como que você vai se proteger? Lendo a palavra, conhecendo quem Deus é, fortalecendo o seu corpo. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente não pode negligenciar essas áreas da nossa vida. Tem uma boa alimentação, cuida da sua saúde, você é templo do Espírito Santo. Cuida para as coisas que entram de você. Exercita o seu corpo. Cuidado com as coisas que você assiste, você está colocando coisas para dentro. Cuidado com as coisas que você escuta, você está colocando coisas para dentro. Então, o seu espírito, como você tem alimentado o seu espírito? Passa tempo com Deus. Faça um jejum, faça orações, clame ao Senhor, silencie sua mente para você ouvir a palavra dele. E leia a palavra, né? E aí, as suas emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. As nossas emoções, nós temos emoções também. Como você está lidando com as suas emoções? Como você está lidando com as suas emoções? Como você está plantando essas emoções? Isso é muito importante. Onde você está depositando suas expectativas? Onde você está caminhando? Com quais pessoas você tem caminhado? Então, assim, a gente precisa cuidar muito dessas 3 áreas do nosso corpo. Às vezes as pessoas só espiritualizam quando a culpa está em nós. Nós não cuidamos da saúde, nós não conhecemos a Deus, a gente acha que só ir à igreja é suficiente, a gente acha que só ouvir a palavra é suficiente. Mas não, Deus quer mais, Deus quer experiência para você. Deus quer experiência. Deus quer que você tenha um propósito. Quer não, que você tem já um, mas que você viva ele plenamente. Então que a gente faça um compromisso nessa manhã, gente. Sabe? A gente tá aqui junto. Tô aqui fazendo devocional com vocês. Mas tira um tempo, você, no seu secreto, você e Deus. Fecha a porta do seu quarto e se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Mais um compromisso. Você tá aqui, cuida da sua saúde. Gente, semana passada eu peguei um resfriado tão forte que eu não consegui fazer a live na quinta, eu não conseguia sair da cama. E eu falei, Deus, eu vou cuidar da minha saúde. Eu quase perdi ela uma vez. E eu te prometi que eu ia cuidar, eu ia honrar do templo que o Senhor me deu. Eu não vou permitir perder mais uma vez. Então, mais um compromisso, gente. Vamos juntos. Cuida do seu corpo, se exercita, coloca sua mente para pensar, pensamentos bons, cuidado com as músicas que você escuta, o ambiente que você vive, as coisas que você assiste, né? Então, assim, vamos fazer um compromisso, nós estamos juntos aqui para nos fortalecermos, corpo, alma e espírito, amém? Essa live vai ficar salva, a gente tá aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, conhecendo mais de Jesus, conhecendo mais de Deus, lendo juntos a palavra de Deus,
né? E como eu falei com vocês, hoje a gente leu o capítulo 12, muita gente não tá entendendo, mas é que eu tenho muito temor ao Senhor. Então aquilo que eu ainda não tenho um entendimento completo, gente, eu não falo com vocês. Eu tenho temor, né? Eu tenho temor. Então assim, às vezes tem alguma coisa que eu vou falar pra vocês. Gente, eu ainda não discerni bem essa palavra, eu preciso estudar mais, preciso entender mais pra trazer pra vocês. Amém? Né? Então nós estamos juntos aqui, essa live vai ficar salva no nosso YouTube, Isabela Noli, vai lá, se inscreva, compartilha. Se você tá aqui, a live fica salva 24 horas no Instagram também. Posta essa live que ajuda que muitas outras pessoas cheguem, né? E escutem. Se você foi abençoado, que essa bênção não fique só na gente, mas que a gente transborde isso. Posta nos seus stories, eu tô fazendo um compromisso com Deus. E eu vou cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Vou colocar uma música, um louvor para finalizar. E eu espero vocês amanhã. Eu vou colocar Essa música tá bem conhecida, eu já coloquei ela aqui, mas ela muda a atmosfera do lugar. Ela é maravilhosa. Vou colocar aqui. Amém? Glória a Deus pela presença de vocês, gente. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais além de qualquer outro lugar. Amém, pessoal. Amém. Quem já sentiu essa presença, nunca mais quer sair dessa presença, nunca mais quer viver outra coisa, né? Então, que nós sejamos verdadeiramente entregues a esse amor para que a gente viva, né? O Senhor está querendo entrar, Ele só precisa que a gente se abra, para que a gente sinta. Amém? Obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe muito o nosso dia, que seja cheio da presença de Deus, que essa palavra fique no nosso coração, independente do que aconteça, que a gente não se esqueça do amor de Deus, de todas as promessas dele para nossa vida. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus. Te espero 8 horas da manhã. Beijo!